intervalo com a conversa do Vanderlei Luxemburgo, depois do empate de 1-1 contra o Bahia. O Palmeiras saiu na frente, fazendo 1-0 com o Zé Rafael. O Bahia acabou empatando com o Marco Antônio mais no final do jogo. Agora, neste momento, o Bahia tem 7 pontos, então está 8 pontos atrás do líder internacional. O Palmeiras tem 8 pontos. O Palmeiras agora está 7 pontos, tem 9 pontos, melhor dizendo. O Bahia tem 8. Tem 8, então está a 7 pontos do Internacional. O Palmeiras, porque empatou, tem 9 pontos, está a 6 pontos do Internacional. E você viu o Vanderlei Luxemburgo falando, no próximo jogo vamos ter Palmeiras e Internacional em São Paulo. Felipe Fassicani, resultado normal esse empate do Bahia com o Palmeiras em 1-1? O áudio Fassicani. Felipe, talvez seja mutado. Deve estar mutado. Oi. Opa, isso é dos antigos. É dos antigos ainda. Vai lá, Felipe. Sim. Vamos lá. É o seguinte, ô Theo. Resultado normal, pelo que o Palmeiras não tem apresentado até agora nessa temporada. O time é uma montanha-russa infantil, sabe? Aquela que não sobe muito, mas continua naquela mesma estabilidade mais baixa. É mais ou menos isso. Não é aquela montanha-russa que você faz um grande jogo, aí depois desce. Não, mas joga um pouquinho, aí fica lá estagnado por baixo. Não acontece absolutamente muita coisa com o time do Palmeiras. E o Bahia da mesma forma. Espera-se muito do Bahia e ele não deslancha com o Roger Machado, né? Eu entendo que as duas equipes são decepções em relação aos seus torcedores. E hoje o jogo foi nem para 1-1, o jogo foi para 0-0, né? O Palmeiras teve um lapso de 5 minutos com as mudanças que fez o Vanderlei, as entradas do Scarpa, do Zé Rafael, depois do Luiz Adriano, justamente os 3 jogadores que participaram ativamente no gol do Palmeiras, e não aconteceu mais nada. Depois uma tomada de decisão completamente horrorosa do Everton no lance no gol, em que teve uma falha clamorosa, o empate do Bahia com o Marco Antônio no finalzinho, e foi esse o resumo do jogo, Theo. Um jogo decepcionante, primeiro tempo ridículo das duas equipes, não aconteceu nada no Pituaçu, nada. Depois o Bahia no segundo tempo volta se ensaiando uma pequena melhora, um gol anulado do Gilberto numa falha de marcação do setor esquerdo do Palmeiras, mas estava impedido o Rossi no cruzamento, e de resto, Theo, um jogo estritamente tímido, que não teve nenhum aproveitamento positivo. E pena, né, que as entrevistas que a gente tem pós-jogo são entrevistas de assessoria de imprensa, que não há o menor questionamento, os técnicos falam aquilo que eles querem, a gente, infelizmente, tem que engolir explicações que não têm o menor sentido em relação às mudanças. Parece, por exemplo, que quando a gente vê o Vanderlei Luxemburgo falar do Palmeiras, que o time está jogando no mesmo nível do Real Madrid, do Bayern de Munique, do Manchester City, das equipes de primeiro escalão da Europa, quando na realidade o time apresenta um futebol desse tamanho. Muitos clubes têm aberto exatamente para uma coletiva. Se não é o repórter diretamente perguntando para o treinador, as perguntas são passadas para alguém da assessoria, a assessoria passa para o treinador. No Palmeiras a gente viu ali que as perguntas foram feitas pelo pessoal da assessoria de imprensa, não teve nenhuma pergunta de um órgão diferente que não seja a assessoria de imprensa. Felipe Azevedo, o Fassicani falou, olha, o Palmeiras não vem jogando um bom futebol. E isso me preocupa principalmente porque a gente vai ter daqui a 17 dias a volta da Libertadores da América. E o Palmeiras está bem, venceu seus 2 primeiros jogos, mas Libertadores é Libertadores, né? Enquanto isso também, o Inter já vai abrindo vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. É verdade, Theo. A questão envolvendo o Palmeiras, eu acho só, Theo, que essas coletivas, no caso, como visitante do caso do Palmeiras, tecnicamente ele não consegue fazer com a presença de outros repórteres. Talvez quando o jogo é em casa, ele consiga, dentro da tecnologia, dentro do seu estádio, enfim, fazer esse tipo de situação, colocar outros repórteres linkados. Enfim, apenas uma observação, porque eu vejo outros clubes fazendo isso quando o jogo é em casa. Mas em relação à atuação ou à decepção do Palmeiras, porque todos nós, não teve um que não apontasse Palmeiras como um dos candidatos ao título. E hoje, claro, que ainda está longe, 6 pontos, tem um jogo a menos, e assim, se quer brigar pelo título, esse próximo jogo ele é fundamental, porque você traz o Inter para perto, vencendo, vai a 12, fica com 3 pontos de diferença e com esse jogo a menos, que é justamente contra o Vasco, o jogo da estreia do Campeonato Brasileiro. E se vence o Vasco nesse jogo, quando ele for realizado,
você pode ter a chance, naquela oportunidade, de igualar ou até ultrapassar o líder, seja ele o Inter ou não. Então é fundamental, se o Palmeiras quer mostrar que quer brigar pelo título de campeão brasileiro, jogando em casa, parar o Inter, frear, puxar o Inter para perto dele. O Bahia, na próxima rodada, pega o Flamengo em casa. Mas com relação mesmo quando é fora, geralmente as assessorias de imprensa, elas fazem um grupo, né? Você tem um grupo, por exemplo, da assessoria de imprensa do Palmeiras, o grupo da assessoria de imprensa do Goiás. E ali no grupo você vai mandando as perguntas. E aí a pessoa da assessoria de imprensa fala assim, olha, o Joãozinho da Folha do Mar está perguntando isso. Como a gente já viu, por exemplo, várias vezes no Flamengo. Então tem solução realmente para isso. É só você falar, olha, gente, fala no grupo, hoje eu vou fazer 10 perguntas. Então vou escolher aqui 10 perguntas no grupo e vou perguntar para o treinador, seja o Vanderlei Luxemburgo, seja o Domi, seja o Thiago Largue no Goiás, qualquer um deles, não importa. Lívia, temos aí um Palmeiras e Internacional que cresceu bastante na próxima rodada, depois desse empate de hoje, Bahia 1, Palmeiras 1. Bom, eu vejo o Internacional cresceu bastante e segue crescendo, né? Nós não acompanhamos esse jogo do Palmeiras do Bahia porque já estávamos aqui no debate final, mas pelo que eu vejo, as críticas são muito grandes ainda no futebol apresentado pelo Palmeiras, né? O Palmeiras pouco evolui, tem um lampejo em campo ali de 5, 10 minutos de um bom futebol, como o Facincani colocou aqui pra gente, o time mostrou um avanço em campo com as mudanças do Lucha, mas o time não reage. E aí a gente volta a falar sobre o Dudu, ainda fico abismada como o Palmeiras pode ter caído tanto com a ausência de apenas um único jogador, né? Isso me espanta muito. E aí outras peças que não engatam. Eu não falo nem mais sobre Scarpa ou Lucas Lima. O Lucas Lima no clássico contra o Santos até teve um futebol melhor em campo. Mas e o Rony? O que acontece com o Rony? O Rony chegou para ser a válvula de escape, de velocidade, trabalhar ali na frente com o William e não acontece. Tanto que quando o Wesley, né, substituiu o Rony, ele teve uma atuação melhor do que o Rony. Então, gosto do fato do Luxemburgo não ser cabeça dura. Não tá bem, ele tira, ele muda, vai dar mais trabalho, porque o time precisa buscar um entrosamento. Mas ele está buscando esse time ideal, ele está mudando. Isso aí me agrada. Não sei se vai ter tempo suficiente, já que o calendário vai ser tão apertado. A Libertadores está chegando agora aí dia 15, ele precisa buscar esse time o quanto antes. E não basta só buscar o time ideal, né? Tem que fazer um rodízio para que os jogadores descansem. Então vai ser difícil, é complicado, mas o Palmeiras pode sim apresentar um melhor futebol do que vem apresentado. A gente vinha questionando, né, e sempre debatendo na temporada passada quem tinha o melhor elenco, o melhor futebol, Palmeiras e Flamengo. Flamengo também está bem abaixo do que vem apresentando, isso aí é um outro assunto, mas o Palmeiras caiu muito. Isso aí preocupa. Sigo na torcida pelo Luxemburgo, mas o que está apresentando e o pouco que evoluiu ainda não encanta, ainda não agrada. E sobre a coletiva de imprensa, dos novos tempos, né, de ficar aquela coletiva meio morna, vamos lembrar, né, que muitas vezes quando os repórteres estavam presentes na coletiva, os técnicos também lisos dão aquela fugida, saída pela esquerda até não necessariamente eles respondiam, né? Você pergunta sobre o abacaxi e respondem sobre o carro, mas tudo bem.